Conheça a ti mesmo e terá as chaves do universo e os segredos dos deuses. O que será que os antigos gregos pensaram quando instituíram na fachada do templo esse pensamento? E como se conhecer? Como funciona isso? Seja muito bem-vindo ao canal Gente Real. Eu sou a Patrícia, estou muito feliz de ter você aqui de volta. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse pensamento filosófico. Conheça a ti mesmo. Como que a gente consegue fazer isso? Conhecer a nós mesmos. Parece uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão complexa. Para a gente começar esse bate-papo, a gente vai trazer 2 pontos de referência, 2 pontos de partida. O primeiro, como que eu me conheço? Eu me conheço por quem eu sou, né, pela pessoa que está aqui falando com vocês. Então eu vou me apresentar como sendo a Patrícia. Ok, mas a gente conversou no vídeo anterior, e se você ainda não assistiu ele, eu vou deixar ele aqui no card, para que você possa acompanhar esse nosso raciocínio, né, e entender que a maior parte daquilo que eu penso sobre mim não é real, né, eu não sou aquilo que eu penso. Então, quem eu sou? Como conhecer a mim mesma? A gente pode interpretar e pode começar a trabalhar esse pensamento de 2 formas. A primeira é essa pessoa, né, esse personagem que a gente está vivendo aqui nesse plano, aqui na Terra, né? Então, aqui na Terra eu sou a Patrícia, eu sou filha do Sr. Orlando, com a Dona Toninha, sou a mãe da Maria Eduarda, e tenho toda aí minha trajetória de quase 37 anos. Mas, junto com essa pergunta, sempre vem uma de companhia. De onde vim? Né? Para onde vou? Algum momento da sua vida você já provavelmente se deparou com esse tipo de questionamento, né? E quando a gente pensa desse jeito, a gente pode entender, muitas pessoas têm formas de pensar diferente e a pretensão não é ser a dona da razão nem a dona da verdade, né? A verdade ela é muito pessoal, muito subjetiva. Mas dentro dessa linha de raciocínio que eu venho apresentar para vocês hoje, eu entendo que antes de que a Patrícia existisse aqui, algo de mim, a minha essência, aquilo que é eterno e que quando a gente morre, para quem acredita que não termina aqui, porque cada um é livre para acreditar naquilo que acha mais conveniente, né, ou que faça mais sentido. Então, para quem acredita que quando a gente morre, a gente não acaba aqui, aquele ser que já existia antes da Patrícia nascer, vai continuar existindo depois da morte da Patrícia. Que é a minha essência, a minha alma, o meu espírito, cada pessoa traz um nome diferente, né, para identificar. E nesse sentido, quando a gente fala assim, como que funciona isso? Então, o contrário, na verdade, da vida não é a morte? Não. O contrário da morte, o oposto da morte é o nascimento. Porque antes de haver o nascimento, a vida que habita esse corpo já existia. E quando eu fui concebida, a vida tomou posse dessa matéria e trouxe para aqui, para a Terra, para a vida daqui da Terra, né, desse momento, nessa situação de vida, trouxe a Patrícia para viver aqui. Mas eu acredito que quando a Patrícia morrer, a vida que habita esse corpo, que anima essa matéria, vai continuar. Como? Eu não sei ainda. Ninguém tem a resposta certa e absoluta para isso, né? Mas eu acredito nisso. Então, quando eu penso dessa forma, o que eu entendo? Eu entendo que a vida ela não começa no nascimento. Ela já existia. E ela não termina na morte. Ela tem continuidade. E quando eu olho para aquela conversa que a gente teve, aquele vídeo que a gente teve sobre eu não ser aquilo que eu penso que eu sou, eu me refiro justamente a isso. O meu ser, quem eu sou, é algo muito maior e vai muito além da matéria, da pessoa que está aqui falando com vocês. Mas em contrapartida, tem aquele segundo ponto, né? Eu falei que tem 2 formas de a gente tratar esse pensamento filosófico. Que é enquanto pessoa, é enquanto um ser humano, alguém que está aqui vivendo na Terra, que precisa da matéria, da carne, para, né, estar aqui falando com vocês. Para esse outro estágio, como eu chamei um de essência ou alma, né, independente da nomenclatura que a gente traga, mas como eu trouxe essência para identificar, para ilustrar, para fazer uma analogia com aquele outro estado do meu ser, que é o ser permanente, o que não tem fim, eu trago para esse ser mutável, porque está na matéria, porque quando eu nasci eu não era como eu sou hoje. Eu era um bebê. Aliás, quando eu fui concebida, né? Quando nós fomos concebidos, não existia nada de palpável. A gente veio do vazio, né? E o encontro de partículas dos nossos pais começaram a se transformar e formar quem nós somos como corpo.
Mas esse corpo, ele vem mudando, ele vem sofrendo mutação de tempos em tempos. Então, aquele corpo de bebê não existe mais. Aquele corpo de criança não existe mais. Hoje existe o corpo de uma pessoa de 36, quase 37 anos. E esse corpo de 37 também não vai existir. Ou porque eu vou envelhecendo, e conforme eu vou envelhecendo ele vai se transformando, ou porque em determinado momento a minha jornada aqui na Terra termina e somente a minha essência continua, né? E para esse corpo físico, aqui na nossa matéria, a gente tem então essa personalidade, essa persona, essa pessoa. E essa pessoa, ela desenvolvendo a vida aqui na Terra, ela também desenvolve as próprias características, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esses dois estágios. Então, enquanto ser, eu tenho características do ser. Enquanto pessoa, enquanto, no corpo físico, na matéria, eu tenho características também dessa pessoa, que veio crescendo, e que veio se desenvolvendo, e que foi tomando forma e jeito próprio de ser. A maior parte deles, sim, baseado naquilo que a gente conversou no vídeo anterior, baseado em percepções de terceiros, no meio onde eu convivo, meus pais, meus familiares, meus professores, depois, o meio de trabalho, enfim. A forma como eu era percebida pelo meio contribuiu, especialmente na minha primeira infância, para que eu começasse a formar a minha personalidade. Então, quando a gente olha para essa frase, para esse pensamento filosófico, conhece-te a ti mesmo, conheça a ti mesmo, é de uma profundidade muito grande, porque ao mesmo tempo que eu preciso fazer um trabalho interno de conhecer a minha essência, de entender de onde eu vim, de entender que eu não sou aquilo que eu penso que eu sou, eu preciso em contrapartida ou em paralelo fazer um trabalho também de conhecer aquele ser que eu sou enquanto matéria física, enquanto pessoa que habita aqui na Terra. E nesse momento eu convido vocês a pensarem em duas situações. Quando a gente fala da essência, pode parecer muito vago. A gente, quando fala da essência, pode parecer algo muito distante, intangível. E isso dificulta muito a gente conseguir compreender um pouco de toda essa profundidade, essa amplitude. Não tem como captar aquilo que é imenso, E é uma imensidão a nossa essência. Mas para ilustrar, eu vou trazer então uma analogia aqui pra gente. Por exemplo, se a gente pensa numa árvore, a sequoia é uma árvore imensa de grande, gigante. Só que a semente da sequoia, ela equivale a um tamanhozinho assim de uma tampinha de garrafa PET, aproximadamente. E quando a gente fala de essência, a gente fala dessa semente. Por quê? Naquela semente minúscula contém toda a potencialidade de uma das maiores árvores do mundo. A partir daquela semente que ela é plantada, e existe todo o processo da natureza, um processo muito sábio, por sinal, da natureza, de transformar aquela semente num broto e ela ir crescendo e se desenvolvendo, e ao longo de anos e anos e anos, ela se transforma naquela árvore imensa. Pronto, voltamos. Tava passando um carro de som aqui. Então, aquela semente, ao longo de anos, depois de ela ser plantada, ela traz, então, à vida uma árvore imensa, uma das maiores árvores do mundo. Da mesma forma que aquela semente carrega dentro de si todas as características e toda a potência daquela imensa árvore, nós, enquanto essência, carregamos dentro de nós toda a potencialidade pura de criação no universo. Até mesmo para quem conhece um pouco da Bíblia, que não é o foco do nosso pensamento, mas ali existe trazendo para a gente como uma origem de criação, que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E o Criador é aquele que cria, é aquele que traz a origem e traz a vida. Então, se a gente para pensar que a gente é feito à imagem e semelhança do Criador, então nós temos em nós a mesma capacidade de criar, a mesma capacidade de desenvolver. Essa é a nossa imagem, a nossa semelhança com a fonte criadora. Não é o físico, não é a forma física, mas é a potencialidade pura de criar, de originar, de ter a capacidade, a criatividade de trazer a vida, de trazer para fora aquilo que está sendo guardado dentro da gente. E essa criação, ela se expressa na nossa própria vida.
porque a nossa própria vida, ela é criada por nós, são as nossas escolhas, são os nossos desafios, a forma como a gente enfrenta a vida, a forma como a gente decide tomar alguns caminhos que vai criando a nossa realidade. Então o meu futuro, ele não vai ser traçado única e exclusivamente por acontecimentos externos, mas principalmente em como eu vou reagir a esses acontecimentos externos. Não que eu tenha controle sobre o que vai acontecer, eu tenho controle sobre a forma como eu vou reagir com aquilo que acontece comigo. E essa minha reação, né, essa minha ação é o que vai fazendo com que a minha vida seja criada a partir das minhas escolhas, a partir de mim. Então eu tenho dentro de mim, eu como essência, eu como imagem e semelhança do Criador Supremo, eu tenho a possibilidade de criar também. Eu tenho a possibilidade de criar a minha própria realidade, ok? Esse seria o primeiro ponto para a gente abordar o conheça a si mesmo. Então eu conheço-me como sendo aquela que tem o poder e a capacidade de criar minha própria realidade. E em contrapartida a gente tem a parte da matéria, né? A gente tem aquele outro ponto que é a fase em que eu olho para mim como pessoa, como um ser humano, como alguém que habita no planeta e que é uma pessoa, uma matéria física. E essa pessoa ela também tem as próprias características. Essa pessoa ela também tem alguns sinais muito únicos e muito próprios, que é a sua personalidade, que foi formada ao longo do seu crescimento, né? Tanto que quando a gente é bebezinho, a gente sorri à toa, a gente fica horas e horas parado sem estar pensando em nada, porque a gente está ali no nosso estado mais puro, mais essência. E conforme a gente vai crescendo, a gente começa a se reconhecer a partir da forma como as pessoas nos veem, né? Como os nossos pais, como as pessoas que convivem com a gente, elas vão falando, você é muito bagunceiro, ou, você é muito quietinho, você é muito tímido, essa menina fala demais. Então são características que vão fazendo parte da nossa formação como pessoa, vão fazendo parte da forma como a gente aprende a viver, a se posicionar e a agir no mundo. Então a gente consegue, a partir dessa frase que foi desenvolvida por esses filósofos há tantos anos, até hoje, ela é muito atual e ela é muito profunda, porque ela nos dá um direcionamento. Conheça a ti mesmo, conhece-te. Saiba quem você é. E esse é um convite para que a gente aprenda a se conhecer para quem a gente é enquanto ser humano e para além do nosso ser aqui presente físico como ser humano, mas em nossa essência. E esse é o meu convite para você hoje. A gente vai com certeza falar muito mais sobre isso nos próximos vídeos, mas esse aqui é só uma introdução para que a gente consiga aprofundar isso em outros momentos. Eu estou muito feliz de ter você aqui, eu agradeço muito a tua companhia, espero que tenha sido para você mais uma vez alguma contribuição. Te convido novamente, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever aqui no canal. A gente está só começando, tem muita coisa para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente desenvolver, né, para a gente partilhar, porque ninguém cresce sozinho. Eu estou no mesmo patamar que todo mundo aqui na Terra, a gente está crescendo, evoluindo, aprendendo, e aquilo na medida em que eu aprendi que tem feito bem para mim, eu venho dividir com você. E convido que você também divida com outra pessoa, se você achar interessante, se a nossa forma de pensar bateu. Foi muito bom ter você aqui comigo. Obrigada pela tua companhia. Espero você no próximo vídeo. Até mais!